Olá, queridos pais do Senhor Jesus, que alegria ter você aqui mais uma vez conosco no canal AD Prudente Oficial para dialogarmos juntos a respeito de assuntos que estão apresentados na nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está aqui pela primeira vez e não conhece esse canal, se inscreva, assista este e outros vídeos inseridos nesta plataforma e especialmente relacionados a EBD. Você verá que mensalmente ou trimestralmente nós estudamos assuntos dentro de um nicho, especialmente nesse, pelas lentes do pastor José Gonçalves. Nós temos falado sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E a presente lição de número 8, falará sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Você que gostar do vídeo, deixe o seu like, registre o seu comentário e compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Somos AD Prudentina, Assembleia de Deus, no oeste do estado de São Paulo, presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e nós registramos em seu nome os cumprimentos a todos vocês que assiduamente acompanham esta programação. Nós temos algumas leituras iniciais. A primeira delas é o textuário, capítulo 2, verso 4 do livro histórico de Atos, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática afirma que a doutrina do batismo do Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. E para introduzir e dialogar o primeiro assunto a esse respeito de hoje, Pentecostes bíblico, eu convido o meu amigo Júnior César Santiago. É com você, Júnior. Paz, Senhor, meus irmãos, e aqui começamos a falar sobre algo muito importante, que é a nossa identidade pentecostal. Afinal, se eu sou assim, todo elétrico com vocês, é porque eu sou pentecostal, obviamente. E essa identidade pentecostal, brincando aqui com quem não é tão elétrico quanto eu nasci de 7 meses e acho que é por causa disso. O nosso tópico aqui, ele vai falar sobre a importância do Pentecostes bíblicos. Por quê, Júnior? Existe uma diferença entre Pentecostes que é bíblico e aquele não bíblico? Bom, infelizmente, há sim algumas diferenças. Diego já introduziu para vocês como importante é esse assunto e quantas vezes nós temos que lutar contra certas bizarrices que acontecem, tendo sido nomeadas como ideia de Pentecostes, o que não é verdade. E aí, para que se possa elucidar acerca do que é realmente a ideia de pentecostalismo e do Pentecostes bíblico, o pastor José Gonçalves nos traz duas informações importantes deste primeiro tópico. O Espírito como uma promessa e o Espírito como uma revelação, ou seja, como algo já derramado, tá? Então vamos iniciar agora este tópico tratando desta questão da promessa. O Espírito, ele participa como componente da Trindade, ele participa de todo o processo criativo. Bereshit barat Elohim, Elohim. No princípio criou Deus, Elohim, plural, a ideia não de 3 deuses, mas do Deus que se manifesta em 3 pessoas. No versículo 2 do Gênesis, o Espírito anda sobre as águas. E é através do poder deste Espírito sobre as águas primordiais, o que na cultura ali simbolizava o caos, é o Espírito que domina sobre todo o caos. É o Espírito que participa da criação. Ele é o Deus que coloca literalmente a mão na massa para moldar a criação, para trazer este templo que faz com que o nosso Deus se manifeste, o cosmos. Existe um modo de enxergar este relato de Gênesis, trazido pelo pastor Bernard Shaw no seu livro O Enredo da Criação, que eu acho muito bonito, que é essa ideia do cosmos como o templo de Deus, o lugar onde Deus se revela. E Deus tem se revelado através do Espírito na criação. Então, desde o começo, nós vemos o Espírito agir.
E existe uma marca distintiva do Espírito em todo o tempo. Nós vemos, por exemplo, quando o Espírito capacita Bezalel, nós vemos essa afirmação aí na lição em Êxodo e também na Bíblia em Êxodo 31, quando nós vimos o Espírito Santo capacitar o que hoje seria chamado de habilidade secular. E que de secular não tem nada, porque não existe essa distinção entre secular e religioso. Você não, como eu digo sempre, você não abandona a alma em casa e vai trabalhar. Você não diz para sua alma, fica quietinha aí que eu vou para a faculdade. A sua alma te acompanha em todo o tempo, às 24 horas do dia. Portanto, você é crente e tudo que gira em torno de você deve refletir a glória de Deus e mostrar o Evangelho através da sua conduta, do seu agir, dos seus negócios, de tudo que você faz. Pois o Espírito nos capacita também a, no mundo, refletir essa imagem de Deus, ser este corregente da criação, ser realmente aquilo que fomos chamados para ser, também nas nossas profissões, no nosso agir cotidiano. E Bezalel é um bom exemplo para mostrar o quanto o Espírito capacita para que nossas habilidades, que seriam tidas como seculares hoje, reflitam a glória de Deus em todo lugar onde estivermos, dentro e fora da igreja, principalmente fora. E assim também nós vemos a ação do Espírito dentro desta ideia de tempo, na vida de Gideão, com a capacitação para a liderança, com a estratégia. Nós vemos na vida de Jefté, com sua força, sua capacidade de reunir pessoas, sua networking de transformação. E aí nós podemos citar outros, Salomão, Davi, Sansão, Débora, Uda e inúmeros outros homens e mulheres que foram capacitados no Espírito, com o Espírito, para exercer diversas atividades e em diversos tempos. Nós vemos, portanto, a ação do Espírito também no Antigo Testamento de forma profícua, tá? A única questão que diferencia a ação do Espírito do Antigo para o Novo Testamento é que no Antigo Testamento existe uma intenção, uma promessa de Deus de que este Espírito seria derramado, que ele fluiria de dentro das pessoas, que ele inundaria todas as pessoas de forma a formar um só corpo, que seria moldado à imagem de Cristo, o Messias que estava vindo. Ou seja, a promessa messiânica também era uma promessa espiritual, da ação do Espírito. Ao mesmo tempo em que havia a expectativa da vinda de um Redentor, havia também a expectativa, tanto no período do primeiro templo, quanto no período do segundo templo, de que viria sobre o povo uma liberdade no Espírito de Deus. Um inundar do Espírito de Deus na vida das pessoas. E aí nós vemos isso refletido tanto nas promessas feitas em Ezequiel, quanto nas promessas feitas em Jeremias, também nas promessas, principalmente na promessa feita pelo profeta Joel. Mas não só nestes profetas que são característicos já de uma promessa do Espírito. Nós vemos também o Espírito em Isaías. Nós vemos também o Espírito sendo manifesto na vida de Jonas. Nós vemos a lição do Espírito sendo trazido em diversos outros profetas que muitas vezes, de primeiro impacto, parece que não há uma ação do Espírito ali, mas há. No livro de Esther, nós vemos a ação do Espírito. Então, toda a Bíblia, principalmente ali falando de promessa no Antigo Testamento, nós temos a dimensão do Espírito agindo. Contudo, são pessoas selecionadas, capacitadas para criar este enredo, para fortalecer esta história e esta linha do tempo que teria o seu ápice na vida de Cristo. Nascimento, ministério, morte e ressurreição. Então nós temos a ação do Espírito como um coordenador da história, que vai chegando até o ponto máximo, que é o nascimento do Messias. A vinda, o cumprimento da promessa. E ora, o cumprimento da promessa em relação ao Messias também é o cumprimento da promessa em relação ao Espírito. E aí nós vemos que aquela coisa que era tida como excepcional, com pessoas que faziam parte dessa história e montavam essa linha do tempo, agora não. Agora é algo revelado, e é o que o pastor José Gonçalves chama de Espírito derramado. Agora sim,
todas aquelas promessas têm cumprimento, e o cumprimento que se alia ao cumprimento também da promessa do Messias. O Messias veio, logo o Espírito veio com ele. E assim a ação do Espírito em Jesus, através de Jesus, nos apóstolos, e depois em Atos 2, o derramamento pleno deste Espírito, a capacitação para a igreja que surge, o novo corpo de Cristo representado na terra. O que era Israel no Antigo Testamento passa a ser a igreja no Novo Testamento, cheia do Espírito, a representar Deus na terra, passa então a ter essa inundação do Espírito, este mover do Espírito de forma plena, absoluta. E aí não é mais a conta-gotas, não é mais selecionando pessoas, mas todas as pessoas chamadas têm a possibilidade de ter este Espírito e este poder do Espírito à disposição. E assim nós vemos essa plenitude evidente no Novo Testamento, a partir de Atos 2. Mas não se engane, o Espírito já agia desde o Gênesis. E lá em Atos 2, quando a igreja surge, ela surge com estas características trazidas pelo Espírito, já vindas desde a criação. Nós vemos em Atos 2 união, quando a igreja se reúne. Nós vemos em Atos 2 a soberania do Espírito, ele capacitar para aquilo que é útil. Porque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não é para você sair dançando na igreja, nem plantando bananeira, nem sair derrubando guitarra, bateria, mas principalmente para você testemunhar pelo poder sobrenatural do Espírito, também na fala de línguas estranhas, mas principalmente na mudança de vida, que realmente o Espírito foi derramado e a promessa foi cumprida. É para isso que serve a ação do Espírito Santo, como promessa, e cumprida esta promessa no Novo Testamento agora disponível a todos. Inclusive para você que está nos escutando, que está nos vendo, que está vendo esta aula. O Espírito está disponível, seja você de identidade pentecostal ou não. Isso é uma realidade bíblica. O Espírito está disponível para encher você e te capacitar dentro daquilo que Deus quer usar você, para que você possa deixar a impressão no mundo e esta impressão seja reconhecível como a impressão de um cristão verdadeiro e genuíno, cristão cheio do Espírito Santo. Tópico 2 da presente lição dialoga sobre o distintivo pentecostal de nossa igreja. Nós reforçamos a ideia construída nesta lição especialmente a respeito do enfraquecimento da ideia pentecostal. Enfim, tópico 2, pastor José Gonçalves dialoga sobre esse tema que me referi e ele aponta pelo menos 2 argumentos, a começar pela atualidade dos dons espirituais. Pois bem, essa é uma ideia não tão simplória de se expressar, ela é densa, inclusive, e nós não teremos o tempo suficiente para conseguir exibir um comentário necessário nesse sentido, uma vez que nós precisaremos evocar figuras teológicas, pensamentos teológicos, requisitos extrabíblicos para fundamentar o que é uma ideia cessacionista ou a crença na atualização dos dons espirituais. Esses pensamentos que são contraditórios exigiria esse espaço para isso. Mas nós vamos, portanto, trafegar de acordo com aquilo que está sendo proposto no nosso material. E se você está com ele em mãos, possivelmente você vai notar alguns argumentos, a princípio, propostos pelo pastor Gonçalves. A começar pelo argumento onde ele evoca a figura de Agostinho de Hipona, século IV, século V. Ele não destaca com especificidade isso, até para ser mais enxuto, mas é óbvio que essa figura tivera um papel marcante ao longo da história cristã. Você, leitor, não só da Bíblia, como de elementos extrabíblicos, é sabedor da sua importância, mas a essa altura, pastor José Gonçalves faz uma crítica com relação a um pensamento teológico nesse sentido. Agostinho, a partir da interpretação do pastor José Gonçalves, constrói um entendimento doutrinário cessacionista, isto é, para ser mais enxuto e específico na expressão, o batismo no Espírito Santo, a manifestação das línguas estranhas, a efusão ocorrida no capítulo 2 de Atos, quando todos estavam agregados em um mesmo lugar e de repente se ouviu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso
que encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E diz o verso 4 que todos foram cheios do Espírito Santo. Essa vivência essa que fora repetida na casa de Cornélio, em Samaria e em outras ocasiões esporadicamente, na lente desse teólogo mencionado pelo pastor José Gonçalves, isso não ocorreria mais. Essa perspectiva, essa leitura teológica, ela é uma leitura entendida como cessacionista, isto é, essa ação cessou e se restringiu com especificidade àquele contexto. O pastor José Gonçalves vai colidir respeitosa e amistosamente com esse pensamento, né? Haja vista que o próprio material mostra isso. Ele vai dizer que esse pensamento estruturado por Agostinho, ele exercera uma influência gigantesca, tanto no romanismo, quanto inclusive nos pré-reformadores. E aí a gente já está falando de uma reforma protestante. E se lermos a história geral, a história eclesiástica ao longo dos séculos, perpassando tanto pela igreja primitiva, pelo período da patrística, a Idade Média e alcançando o período reformador, nós vamos, em vias de fato, perceber as influências que o pensamento de Agostinho tivera ao longo dessa trajetória. Haja vista que o catolicismo medieval, né, ele de fato fora moldado por esse pensamento, e isto também influenciara Lutero e os reformadores aí do século XVI. Pois bem, agora, se seguirmos no pensamento proposto pelo pastor, nós veremos que o movimento pentecostal surge posteriormente como uma ideia de resposta a estes então entendimentos. Haja vista que o movimento pentecostal, e não necessariamente aqui falando da Assembleia de Deus em si, do século XX para cá, mas um pouco antes, os próprios irmãos Wesley, né, e o movimento pietista, enfim, e outros mais ao longo do século XVIII, XIX, se envolveram com manifestações pentecostais. A nossa igreja é um berço desse movimento aqui no Brasil, haja vista que o pentecostalismo entendido nas Assembleias de Deus é um pentecostalismo clássico, né, que tem uma história centenária e extremamente respeitada. E nas lentes do pastor Gonçalves, esse comportamento, essa aceitação, essa atualização dos dons espirituais e respectivamente da crença no falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, ela se dera justamente para contradizer os princípios cessacionistas, né? E o fundamento para isso, né, são bases bíblicas, né? A lente desse autor que me referi, escritor do presente material, pautado em vários outros defensores de uma atualização dos dons e do batismo no Espírito Santo, é a própria Bíblia, né? A crença de que, se de fato esse fator fosse cessacionista, ele se limitaria ao ocorrido em Atos 2. Ele não se sucederia novamente na casa de Cornélio, em Samaria e outras situações esporadicamente, nem seria mencionado pelo próprio apóstolo Paulo. Esse é o fator contraditório expressado pelo movimento pentecostal. Textos fundamentam essa ideia, tanto do derramamento quanto da perpetuidade desse derramamento, né? Joel capítulo 2, verso 28, Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, Lucas 24, 49, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao 31 e várias outras referências bíblicas conseguem fundamentar as ideias que me referi. Mas para finalizar o tópico 2, percebam vocês que ele comenta um outro assunto muito atrelado a esse, né? O item 2 do presente tópico, ele dialoga sobre as línguas como evidência. Se você se limitar aos textos que estão explícitos no nosso material, você vai perceber que ele evoca uma declaração de fé do início do século XX, 1916 estritamente. Ele entende naquela declaração que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial em falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. Os nossos pioneiros, os pais da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingren, tiveram uma influência desse movimento, tanto uma influência sueca quanto uma influência americana
né? Nós sabemos dos movimentos ocorridos na Rua Azusa, em Los Angeles, estritamente em 1906, em Chicago, enfim. E outras personagens que trabalharam, trafegaram, alinharam-se às figuras que me referi e influenciaram diretamente nesse pensamento pentecostal. Ambos vieram para o nosso território e trouxeram essas marcas que até hoje nós percebemos dentro das Assembleias de Deus, que é a crença na atualização dos dons e, respectivamente, a crença no batismo no Espírito Santo pela evidência do falar em línguas estranhas. Bom, eu quero encerrar essa abordagem só destacando um pensamento muito próprio e de uma maneira muito amistosa e respeitosa. Eu acredito no batismo no Espírito Santo, eu pude viver essa experiência e é inegável que ela existe. Tá? Não faz qualquer sentido este que vos fala negar aquilo que vivi. Mas penso, consequentemente, que não dá para limitarmos a ação, a manifestação, a efusão, a declaração do batismo no Espírito Santo única e exclusivamente à evidência do falar em línguas. Acredito que ela está para além disso. Né? A nossa regra de fé, o nosso comportamento, a nossa postura, a forma como enxergamos o cristianismo, a leitura que fazemos do mundo, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, acredito que tudo isso corrobora para alguém ser cheio do Espírito Santo. Eu penso, inclusive, que esse assunto é tão importante e acredito que algumas divergências ocorreram ao longo da história, justamente porque, devido a alguns movimentos neopentecostais, essa ação do Espírito Santo, na verdade, ficou muito parecida com uma balbúrdia, movimentos, formas, posturas e ações das quais é muito estranha aquilo que os sujeitos se expressam. Né? Quem sou eu para dizer aqui o que deve alguém cheio do Espírito Santo manifestar? Mas penso que Paulo, quando escrever a Efésios, capítulo 5, verso 18, ele deu a ideia de que o Espírito Santo traz equilíbrio ao sujeito. Né? Como disse, eu não estou dizendo aqui qual é o método correto para que o sujeito manifeste a graça, a unção, a manifestação do Espírito Santo. Mas penso que Paulo dialogara nesse sentido. Haja vista que lá ele diz que nós não deveríamos embriagar com o vinho em que há dissolução, contenda, mas deveríamos ter um comportamento contraditório a esse. Se o vinho traz dissolução, contenda, o Espírito Santo ele traz discernimento, equilíbrio. Né? O sujeito sabe do que está fazendo. Então, irmãos, hoje, infelizmente, nós temos alguns movimentos que tornaram essa ação do Espírito Santo uma ação muito estranha e muito questionadora. Mas que nós, cristãos, que estamos dentro desse movimento tão sério, tão respeitado, que vivemos essa experiência, possamos continuar com essa intimidade com Deus, mas de uma maneira sadia, pura, sensata, não como uma ação paliativa, não como um movimento qualquer e muito menos limitando a ação do Espírito Santo a algum movimento que eu pude participar e sentir essa efusão. Acredito que se eu falar em línguas e se a minha vida não condizer com as línguas que falo, não faz qualquer sentido. Acho que eu vou ser uma das pessoas mais contraditórias no meu cristianismo. Então o que faz sentido é que eu trafegue não simplesmente na crença das línguas estranhas, acredite porque vivi a experiência, mas lute para viver um cristianismo sério, comprometedor, uma vida diferenciada, com atitudes, com ações, com posturas que de fato deflagrem que somos alguém cheio do Espírito Santo. Bom, meus irmãos, e estamos de volta para falar sobre o tópico 3, que é exatamente um tópico literalmente pentecostal, mantendo a chama pentecostal acesa. E bom, para falar sobre isso, a gente poderia trazer talvez um aspecto histórico, que é exatamente mostrar que o pentecostalismo não foi uma ruptura do cristianismo, nem foi algo para dividir ainda mais o cristianismo que estava se quebrando durante aí o século XVII, desde o século XV, na verdade, né? Desde o século XVI. Mas não é só isso. O pentecostalismo ele veio, na verdade, como uma chama que reavivou a busca pela palavra de Deus e a busca pelo contato com Deus. Se depois alguém pegou um pedaço dessa labareda e incendiou a coisa errada, digamos assim,
com uma ideia de neopentecostalismo, cheio de misticismo, cheio de loucuras e fazendo gente fazer extravasar, muitas vezes, a bilis, né? O estresse, liberar aí uma ideia de problemas de ordem emocional, jogar isso para um lado místico, isso é outra história. Mas o sentido, o pentecostalismo clássico, ele veio como a mão de Deus agindo na história. E é fácil provar a vocês. Seria dispendioso de tempo, e por isso eu vou indicar uma literatura para vocês, que é essa daqui, ó, A História do Cristianismo, tá? Do Bruce Shelley. Ele vai trazer toda a história do cristianismo, acho que é um dos livros mais completos em relação a isso, mas na parte final, quando fala sobre a ação do Espírito, ele vai trazer muitas informações importantes acerca do porquê e de como surge o pentecostalismo e como foi importante esse surgimento do pentecostalismo, principalmente no século XVIII e XIX. Nós vemos o liberalismo crescendo, o secularismo crescendo, inclusive o pastor José Gonçalves inicia falando exatamente sobre isso. A escritura passa a ser colocada de lado, o cristianismo passa a ser uma religião marginal, e aí há uma necessidade de reaquecer estes motores, para que a igreja avance. E então Deus vai lá e taca fogo, literalmente. Ele reaviva o cristianismo na época através do surgimento do pentecostalismo. E aí este reavivamento tem as mesmas características do avivamento de Atos 2. Por que, irmão Júnior, tem? Porque une as pessoas, apesar de causar disputas, apesar de causar muitas vezes embates, há uma união muito maior por aqueles que começam a ser contaminados no bom sentido, né, por este fogo pentecostal. As pessoas se unem, se amam, o índice de criminalidade diminui. Isso é uma distinção do movimento pentecostal e uma distinção também do avivamento. O índice de criminalidade diminui, a perversão diminui, a bebedeira diminui, as pessoas começam a buscar mais a Deus. E detalhe, voltam para as Escrituras. A centralidade da Bíblia dentro dos lares volta a ter aquele lugar de destaque. E é essa questão que faz com que o secularismo que estava invadindo a igreja, a teologia da época, o liberalismo que prometia tomar conta, inclusive matar a ideia de um Deus onipotente, presente, pessoal, imanente, o liberalismo que tentava destruir tudo isso, acabou sendo recuado, acabou sendo afastado pelo fogo do movimento pentecostal. E esta chama, e é isto que o pastor José Gonçalves tenta nos trazer neste tópico, esta chama precisa continuar acesa porque estas sombras maléficas ainda continuam vindo sobre a igreja. Ainda há quem tente trazer a ideia de Adão e Eva como mito, ainda há quem tente criar desmitologizar a Bíblia, ainda há quem tente afastar a importância da palavra de Deus, ainda há quem acredite que o Espírito não atua na igreja hoje. Por isso é importante que nós rememoremos o quão importante é a ação do movimento pentecostal na história e também na sociedade atual. Só o crescimento já nos diz muita coisa. Existe um livro que eu estou lendo agora, exatamente agora, então não vou recomendá-lo ainda, mas acho muito bom. Pelo menos tem iniciado muito bem. A Missão da Igreja Hoje, do Michael Gorin. E ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: por volta dos anos 2000, os anglicanos chegaram a 76 milhões de pessoas. Os batistas a 110 milhões. E os pentecostais, irmão Júnior, a mais de 400 milhões. Isso por volta do ano 2000. Isso, escrito aqui, acho que 2011, este livro eles continuam a crescer em taxa notável, de 55 mil por dia e 20 milhões por ano. A grande maioria dos pentecostais encontram-se nas igrejas do Sul e do Leste. Nós, hoje, somos a maior igreja, a maior denominação pentecostal do mundo. E os pentecostais são uma grande parcela do cristianismo. Esta quantidade não exatamente significa qualidade, porém nos traz indícios
do quanto isso tem preservado o cristianismo e feito com que o cristianismo continue forte e grande o suficiente para gerar embate com outras grandes religiões que muitas vezes distorcem esta ética judaico-cristã que fundamentou a sociedade, principalmente ocidental. Nós vemos no cristianismo, nesse movimento pentecostal, essa busca pela santidade, a busca pelo significado da religião como um molde e uma ética para a vida. Nós vemos na história tanto o movimento de santidade lá no século XVIII, XIX, o fundamentalismo que surgiu como uma forma de preservação das escrituras, às vezes até exagerando um pouco, mas que foi necessário para aquela época. O metodismo wesleyano, né, o Diego já trocou nesse assunto, falando dos irmãos Wesley. As duas figuras principais aqui, ligados à Assembleia de Deus, Charles Parham e William Seymour, que tem tudo a ver ali no avivamento da Rua Azusa, e aí dão início a essas chamadas 3 ondas de avivamento. Primeiro a Rua Azusa, segundo a aceitação carismática de denominações conservadoras, ou seja, você vê igrejas que eram tidas como conservadoras começarem a ser influenciadas por essa ação carismática, e isso começa a causar problemas, mas também trazer um avivamento para igrejas que estavam esfriando, literalmente, que estavam esfriando. E até mesmo o movimento católico precisou enxergar essa questão carismática, e aí surgiu a renovação carismática católica. Além disso, principalmente em uma terceira onda, o conservadorismo e o fundamentalismo começaram a enxergar no Espírito, na ação do Espírito, como Deus estava organizando a história para preservar os fundamentos do cristianismo presentes na sociedade e manter esta chama do Evangelho acesa. Por isso, meus irmãos, é importante sim o movimento pentecostal, não só na história da igreja, mas também na história do mundo, porque isso manteve o cristianismo no centro e também no destaque dentre as religiões mundiais. E isso nos ajuda na propagação do Evangelho e do Reino de Deus. Além disso, há uma capacitação feita pelo Espírito neste movimento, que são exatamente os dons espirituais dados à igreja. E há um enfoque muito grande dentro do movimento pentecostal para os dons espirituais. É importante que a gente diferencie o que é o dom, a capacitação divina para a ação da igreja, para crescimento da igreja, para enriquecimento da igreja, para desenvolvimento do corpo de Cristo, para progressão. Nós já falamos um trimestre inteiro sobre isso, das bizarrices, das loucuras, das unções de riso, das ideias de quebra de maldição. Nossa, como eu sou contra isso. As loucuras de óleo santo, água santa, sal santo, tijolo santo. Isso não existe, isso é uma bizarrice, feitiçaria. Quem faz isso vai para o inferno, eu falo diretamente. Eu sei que é polêmico, mas é diretamente. Por quê, meus irmãos? Porque isto é idolatria e nós devemos ter zelo também dado pelo Espírito para manter a palavra de Deus como ela é e não distorcê-la, criando loucuras e bizarrices e malabarismos doutrinários, teológicos ou simplesmente emocionais para gerar a ideia de que o Espírito só age desse modo, fazendo alguém plantar bananeira ou andar no teto. E não existe isso. A ação do Espírito se dá principalmente no caráter. A árvore cresce primeiro para baixo, enraizando-se, tendo fundamento, tendo força, para depois crescer para cima. Assim é a igreja, assim é o cristianismo, assim é a ação do Espírito, conforme a Bíblia nos aponta. Nós vemos um crescimento exponencial da igreja em Atos 2, mas nós vemos principalmente também uma ação intrínseca que volta-se para dentro. Por que, irmão Júnior? Porque há maior núcleo de oração, porque há maior núcleo de comunhão, porque os pobres são alimentados, porque o serviço é distribuído, porque a igreja é estruturada, porque há sim uma divisão hierárquica dentro da igreja para que haja estrutura para crescimento, ou seja, nós vemos a ação do Espírito dentro e fora da igreja. Primeiro para dentro, criando raiz e estrutura, depois para fora, expandida em missão pelo mundo todo. E nós hoje, na América Latina, no sul das Américas, podemos ter acesso ao Evangelho e acesso às Escrituras, porque homens cheios do Espírito Santo vieram para cá,
falar-nos acerca desta realidade do Evangelho, impulsionado sim pelo poder do Espírito Santo. E a nossa missão, manter esta chama acesa. Por isso, terminamos isso falando desses dons espirituais necessários à igreja para manter esse movimento andando, em movimento, obviamente, é assim que diz a palavra, para trazer a nosso pensamento e a conscientização de que você faz parte deste movimento pentecostal que cresceu, que cresce e que precisa continuar andando, se movimentando, indo para frente, em quantidade e em qualidade. Então, meu irmão, deixa Deus te usar. Busca os dons espirituais, deixa Deus te usar e seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo aí na sua classe de escola dominical. Muito bem, queridos, nós atingimos, portanto, a conclusão da presente lição de número 8, onde, mais uma vez, o pastor José Gonçalves apontou uma sutileza, esta estritamente a respeito do enfraquecimento da ideia pentecostal. Bom, se você está com o material em mãos, você pode notar como ele conclui essa lição. Ele conclui afirmando que a estrutura e pensamento pentecostal tem solidez e embasamento bíblico, mas que ao longo da história, ao longo de um século, pelo menos relacionado à nossa igreja, esse movimento passou por algumas mutações e por algumas dúvidas por parte de alguns teóricos e pensadores. O fato é que isto, segundo as lentes deste autor, se dá em razão de enfraquecimento doutrinário, desvios teológicos e a negação da manifestação de dons espirituais e outros. Nós que estamos aqui expressando estes e outros temas, temos a responsabilidade, mais uma vez, de ratificar essa ideia estritamente e convidar você a ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, naturalmente, não pode se limitar a essa evidência ao falar em línguas estranhas. Se você experienciou isso, ótimo, inegável que se você experienciou, você jamais vai desconstruir essa experiência. Mas não limite o ser cheio do Espírito Santo a isso. Possivelmente você ouvira os tópicos e vira, consequentemente, que existem outros envolvimentos que tornam um sujeito cheio do Espírito Santo. O importante é que o sejamos. Deus nos dê graça, resistência, força e sabedoria do alto. E esse revestimento de fato nos envolva de modo que nós possamos executar a sua obra com eficácia. Eu convido você nesse momento que pode, para orar comigo, se você puder inserir assim a sua mão no coração. Vamos orar juntos e pedir que o Espírito Santo nos visite. Parece contraditória essa expressão, porque se ele mora, ele não visita, mas que ele possa nos tomar, nos tocar, nos usar como instrumentos ao seu serviço. Ore comigo, querido Deus. Obrigado, Jesus, por esse encontro tão especial. Semanalmente atingimos a casa deste amigo, deste irmão, deste companheiro de ministério, a fim de dialogar assuntos tão vitais, tão importantes da IBD. E pedimos nesta feita, a respeito do enfraquecimento de uma ideia pentecostal, que os pilares estabelecidos em nossa igreja, aqueles que são sadios e nesse sentido do entendimento do batismo no Espírito Santo, seja por vezes entendido pela tua igreja, pelo teu povo, por estes irmãos que nos ouvem. Não sejamos dogmáticos, nosso intuito inclusive não é criar confusão com outros que pensam de uma maneira diferente, mas que essa ideia ela seja respeitada, uma vez que ao longo de um século e mais do que isso, ela construiu uma história belíssima em nossa nação. Nós queremos pedir a tua bênção sobre nós todos e a tua graça. Além disso, a tua unção, de modo que consigamos executar a tua obra com eficácia e para a glória do teu próprio nome. Todas estas bênçãos nós pedimos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.